E na real, velho, não esquece já de dar o seu like, de comentar com as pessoas, se inscreve no canal da gente. Isso aí dá muita força pra gente manter o canal funcionando e andando pra frente. E escreva nos comentários aí se gostou, se não gostou, o que você quer ver, o que você não quer ver. E na real, vamos lá, com o Chico de Assis. Vai pra lá, vem pra cá, a gente esbarra no teatro de novo, que é, na verdade, a minha grande paixão. Apesar de eu nunca ter atuado nem nada, não tenho essa pretensão. Pra mim, né? Pra mim, eu não me prestaria, eu não conseguiria fazer isso, mas eu amo isso aqui. Eu me lembro de pequenininho, meu pai me levando e meu irmão ao teatro. Isso há 40 e tantos anos atrás, né? E, enfim, então eu tenho uma paixão louca por isso aqui. Louca. Eu acho que isso aqui, esse tablado e o tablado do circo representa, dentro da minha perspectiva, o mais próximo pode se chegar da verdadeira arte. Acho que todo o resto emana daqui. Todo o resto. Eu acho que um bom ator, uma boa pessoa tem que ter não. Se tiver essa percepção, vai fazer tudo com mais luz. Eu não sei se eu estou enganado nessa perspectiva. Não, eu acho que você está correto, sim. O teatro, não é? Então, das artes, é uma arte que contempla várias manifestações, como a arquitetura, né, as artes plásticas, né, como a música, a literatura, então poesia, a dança, a poesia. Aí o teatro ele contempla tudo isso. Você vai montar um espetáculo, aí você vai ver a plasticidade, né, a fotografia do trabalho, né? Então, e você também tem os cenários, né? Vai ter o figurino, que é a roupa. Então, você trabalha com moda, você trabalha com música, sonoplastia, enfim, e a literatura, que é o texto. E a interpretação, na verdade, a interpretação também além de ser uma manifestação artística, exige técnica, não é? Então, para que a gente tenha conhecimento e usar muito a técnica, desde trabalho de voz, né? Desde o trabalho de corpo também, né? E a busca do personagem, de trazer o personagem e viver o personagem. Como é esse trabalho de chegar de tirar daquele texto que às vezes a gente não teve contato com quem escreveu, tirar daquele texto a alma e jogar isso para a plateia é muito difícil ainda hoje? É muito fácil, é gostoso, é um processo penoso ou depende da personagem? Depende, porque tudo é fruto de pesquisa. Um trabalho geralmente dura 5 meses, 6 meses, né? Então, desde a leitura, a pesquisa, a estética e a busca do personagem, passa um momento que um conflito com o personagem, não é? Porque você vai buscando uma linha de interpretação. O personagem consegue te machucar? Não, porque a técnica não deixa. Então, existem dentro da técnica de interpretação vários caminhos, vários teóricos, vários mestres e tal. Mas o principal é que você seja você mesmo, e o personagem é outra pessoa, né? Para não estar confundindo as personalidades e tal. Mesmo um personagem muito forte como esse que você apresentou hoje, é possível fazer essa dicotomia, essa separação. Sim, e é um personagem bastante complexo mesmo. Muito, né? Muito complexo, porque
Ele era um sujeito extremamente violento e, não obstante, um poeta, um compositor. Como é que a gente consegue fazer essa conta fechar? Como é que uma pessoa que, com o talento que ele tinha, acaba tendo também se entregando à violência também como se entregava? Foi um acidente na vida dele ter virado um cangaceiro? Pois é, então, como ele conta na história, o Volta Seca realmente existiu. Foi entre o bando de Lampião, era o cangaceiro mais novo. Muito cedo, né? Muito cedo. Né? Um problema de vingança, uma coisa passional e tal. E ele, então, continuou no cangaço. Teve depois um problema, uma divergência lá, um conflito lá com o Lampião. E ele saiu do cangaço, inclusive para não morrer. Não é? Não havia muitos perdões, né? Não, ele saiu para não morrer. Uma coisa complicada, eles obedeciam algumas ordens e tal. Existia no cangaço um código de respeito e de honra. É muito interessante colocar isso, né? O cangaço teve uma estética, então você vê essa roupa aqui, isso é a estética do cangaço. Que é bem apropriada para o cenário em volta, né? O sertão é muito áspero, muito duro na estética, né? Na estética. Andar a cavalo ali, só quem já andou para saber Exato. O quanto uma roupa de couro Exatamente. É fundamental, né? E a coisa do Lampião ter criado uma estética, porque o Lampião, ele que criou essa estética do cangaço. Então todas essas imagens que o espetáculo apresenta, daquelas malas, daquelas cores, enfim, esta roupa mesmo e tal, o chapéu, aquele chapéu que, segundo pesquisadores, alguns falam que foi inspirado no chapéu do Napoleão Bonaparte. Então o Lampião era um sujeito que ele tinha um raciocínio. E muito envolvido com política também. Também. Muito além do envolvimento político. Mas ele costurava, ele levava a máquina de costura por meio do cangaço, olha só, sertão. Ele costurava, ele tocava acordeon. Por que a nossa história é tão rica como só ela pode ser, nossa história daqui do Nordeste é tão renegada e é tão pouco conhecida pelos brasileiros? Pois é uma coisa muito importante essa pergunta, porque isso vem de um posicionamento político e econômico, de a gente saber e perceber que a nossa identidade é mais importante, por exemplo, do que filmes que a gente vê, invade as nossas salas de cinema, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso povo, com a nossa identidade, não tem nada a ver com a nossa história, entende? E produções que a gente tem no Brasil extraordinárias, com prêmios internacionais e tal. A peça que nós acabamos de assistir, que ele acabou de apresentar, é uma peça já reconhecida. Vocês vão viajar agora, trabalhar, mostrar fora. Exatamente. E é muito interessante, porque quando a gente tem uma obra de arte, que a gente fala das nossas coisas, existe uma identidade, então a nossa alma, né, ela fica muito agradecida com isso tudo. Por quê? Porque onde existe o homem, existe a possibilidade das histórias desse homem. Então, essas histórias, não importa se é no sertão, ou se é na praia, ou se é em Nova York, ou se é em Delmiro Gouveia, não importa, é uma história. Essa história, então, que é contada, dependendo da forma que ela for contada, ela atrai as pessoas, não é? Exemplos a gente tem da Ciriano, da Alagoano, da obra dele, Jorge Amado, enfim, de tantos outros. Aqui em Alagoas tem escritores maravilhosos com histórias maravilhosas. É uma coisa de importância. Por exemplo, esse assunto, quem vai fazer, eu não estou dizendo que é para isso, mas também é para isso. Não é que o teatro seja voltado especificamente para a área didática, não é isso. Mas é um tema que o sujeito aproveita na sala de aula.
os alunos, quando vão fazer o exame do Enem e tal, está lá o ciclo do cangaço. Vai estar lá. O que aconteceu em 64, que você viu aqui, o golpe de 64, que o espetáculo também. E é até bom esclarecer. No contexto, o Volta Seca não foi combater o regime militar. Não, eu deu para entender. Entendeu? Não, ficou muito claro. Aliás, existem sutilezas na peça digna de qualquer casa, de qualquer... É encantador assistir algumas soluções que vocês tiveram. Como isso vem desses 40 anos de trabalho, porque parece tão fácil, a gente assistindo, a gente acha, nossa, olha que coisa, mas eu sei o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil, o quanto cada passo, o quanto cada luz é milimetricamente pensada nessa história. Isso aí é a estética do Marco Antônio, que é o diretor do espetáculo, o produtor. É a estética dele, como ele entendeu o trabalho. E foi um convite, inclusive, dele para fazer, para interpretar. Eu tive a honrosa companhia da Nani Moreno, que é uma pessoa maravilhosa, uma atriz, e foi o primeiro trabalho que eu fiz com ela, mas é muito gratificante. Não é? E o Marco Antônio tem uma estética dele, é a marca dele no trabalho. Eu, como ator, vou me adequando ao pensamento dele, estético dele. Não é? Há brigas nesse processo? Não, quase que não, porque eu acho que o ator deve estar aberto. Pelo menos comigo, ninguém briga não, porque eu tenho que estar aberto. O diretor sempre está com um pensamento, com a estética dele, tem razão. O que pode haver, assim, às vezes um conforto melhor para que o personagem flua de forma diferente. Mas é estética, não é? Eu trabalhei com muitos diretores nessa minha vida e trajetória artística, tanto no cinema, na televisão, como no teatro. Então, com muitos diretores, cada um com uma estética diferente. Aí eu acho que responde assim, essa pergunta inteligente que você fez. Por quê? Porque um pouco de cada um fica na gente, entendeu? Sempre, né? Sempre. Sempre. E em qualquer circunstância, eu te afeto e você me afeta. Sim. Por menor o tempo ou período que a gente acabe tendo, eu saio afetado por você e você sai afetado por mim. Sim. Bem ou mal, positivamente ou negativamente, mas não tem como escapar dessa lei física. Eu queria fazer, a gente já está arrumando para o fim da entrevista. Eu queria saber como um ator alagoano conseguiu ganhar o mundo. Como é que aconteceu esse processo de chegar até onde chegou? Sim. Na novela, como foi a... Sim. Olha, na verdade, essa trajetória foi uma busca e está constantemente trabalhando. Sempre, né? Sempre. Então, aí a gente é observado, né? Então, trabalhando, o primeiro filme que eu fiz foi Memórias de Cárcere, com o Nelson Pereira dos Santos. Sensacional. Em 1982. Mas eu estava no teatro. Ele me viu aqui, interpretando um personagem no teatro. O teatro é base para tudo? Eu acho que sim. Para o ator é essencial. O teatro, o ator e o teatro se fundem. Não existe sem outro. Então, essa velocidade. A velocidade da televisão versus a velocidade do teatro não te incomoda? Incomoda, no sentido que a televisão é uma área e é um veículo comercial. É o veículo do patrocinador, né? Depende da audiência, a novela prossegue ou não. A não ser quando se trata de minissérie, porque o patrocinador já compra a obra fechada. Mas novela não pode acabar a qualquer momento. Né? E o cinema? O cinema é fantástico também, porque o cinema você vai contar uma história em 1h30, 2 horas, né? Como teatro. Né? Então, o cinema é fantástico. A novela, como você sabe, 10 meses, 8 meses. Tempo, né? Eu fiz minisséries na própria Globo, minisséries que eram, na época, demorava mais de
estar aqui. Ser contratado dá uma folga para se poder escolher outras coisas, ou da arte pela arte, ou isso é indiferente? Indiferente, porque, por exemplo, eu estou com 3 espetáculos, com 3 temáticas distintas. Então, do Graciliano, esse que eu estou fazendo agora, passei com o Grupo Jardim. São 3 trabalhos diferenciados, entende? E comumente ocorre, por exemplo, agora veio um amigo assistir o espetáculo e me trouxe esse texto, que há muito tempo ele queria montar e tal, aí para ler, enfim. Que bárbaro, que bárbaro. E para sempre, né? O espetáculo, a arte é para sempre, né? Ou não? Pô, veja bem, todo mundo tem uma razão um destino na vida. Vai caminhando para ser médico, o outro tal. Eu acho que a minha passagem pela Terra vai ser como ator mesmo. Então, a minha passagem, a minha vida, se isso tem algum registro futuro, não sei. Mas, por enquanto, enquanto eu viver, eu vou fazer isso. Aí, como diz o Volta Seca na peça, 18 anos foi coisa pouca, eu digo 40 anos foi coisa pouca. E é pedra ou é pedra? Adorei. Olha, Chico de Assis, que já falei e vou repetir depois, mas eu quero deixar registrado o baita privilégio que é ter tido a oportunidade de estar sentado num palco, nesse teatro, nessa casa que eu acho uma das mais charmosas do estado, se não da região, e eu estou para dizer que tem poucos teatros tão gostosos de se estar no Brasil quanto o Deodoro aqui, do lado dessa figura incrível. Chico de Assis, muito obrigado. De coração. Deus ilumine sempre, que seus planos sempre se concretizem. Muito grato, gratidão. Muito obrigado. E a vocês também que estão nos assistindo. Muito obrigado. Na real.